Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ter mais o nosso culto de oração, mais um culto em que nós nos reunimos virtualmente. As eleições aconteceram no domingo e logo nós teremos uma posição mais definida em relação à nossa volta presencial. Por enquanto, ainda teremos os nossos cultos assim, virtualmente, até haver uma definição por parte das autoridades sanitárias em relação ao perigo que se corre com ajuntamentos. Se bem que quando nós voltarmos, vamos voltar no número pequeno, as pessoas vão se inscrever para estar aqui nos nossos cultos e que o Senhor, Ele nos dê graça para fazer tudo segundo a sua santa e soberana vontade. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler apenas 2 versículos aqui, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito a Tua palavra, que é viva e eficaz. Que nenhum daqueles que porventura possam ouvir esta palavra permaneçam do mesmo modo, mas que sejam profundamente visitados e ministrados pelo Teu Espírito. E todos aqueles que foram escolhidos sejam eficazmente chamados por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, uma coisa que nós temos ouvido muitas vezes e que não há um consenso no meio, principalmente do povo de Deus, das igrejas, sobretudo as neopentecostais, com relação à ação da graça na salvação. E esse texto, ele derruba todas as possíveis conjecturas com relação a isto. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E não por obras, mas pela graça, não por obras, para que ninguém venha a se gloriar, chamando para si méritos humanos. Não há méritos humanos na salvação. A obra é totalmente feita e executada pelo Senhor. E hoje eu queria levá-los a esse reconhecimento. O reconhecimento do tamanho do privilégio de receber a graça de Deus, bem como da grande responsabilidade de sermos alvos dela. O Senhor, Ele olhou para nós e nos amou primeiro, não porque fôssemos amáveis, mas porque Ele é o amor. O texto todo fala da grande dádiva de Deus ao homem pecador, que estava encerrado na condenação eterna. Por um ato da soberania de Deus, fomos alcançados, salvos pela sua maravilhosa graça. E se nós tivéssemos noção do tamanho da maravilhosa graça de Deus em relação a nós, nós andaríamos de joelhos em gratidão ao Senhor. O texto, ele é incisivo, ele é esclarecedor. Salvação é de graça e pela graça, mas não de graça, não sem custo. Custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça de Deus encarnada. Custou o sangue precioso de Jesus derramado por Ele em nosso favor. Aquela cruz era nossa e Ele tomou o nosso lugar. Não fomos alcançados porque havia algo interessante em nós que pudesse sequer despertar um só olhar de Deus. Não havia nada, nenhuma obra meritória de nossa parte. Na verdade, estávamos mortos
em nossos delitos e pecados. E o morto não pode escolher nada. Éramos chamados de filhos da desobediência e filhos da ira. A nossa condição anterior não nos permitia escolher o bem. Andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que continua agindo sobre os filhos da desobediência. A verdade aqui contida é a viga mestra da soteriologia cristã. Aliás, graça é favor imerecido de Deus, baseado única e exclusivamente na vontade soberana de Deus, e ponto final. Nada a discutir ou acrescentar aqui. Ou você crê nisso ou você não crê. Fomos salvos pela graça, regenerados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isto feito, passamos a andar em novidade de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Contudo, não podemos perder de vista a parceria que se estabelece entre a vontade do salvo e a ação do Espírito Santo que nele habita. Olha que coisa interessante. Aí entra empenho, diligência, esforço, perseverança e raça. Na verdade, nos tornamos uma guerra civil ambulante. É carne militando contra o espírito e vice-versa. Não podemos negligenciar o esforço humano, ancorado sim pela graça fortalecedora, pela graça afirmadora e sustentadora, para resistir às oposições que se levantam contra nós, depois de alcançados e regenerados por Deus, até porque antes nós andávamos na esfera da carne. E eu trouxe algumas considerações sobre esse texto, já que esse culto também é um culto de doutrina, onde nós paramos para meditar um pouco mais devagar sobre a palavra de Deus. Em Mateus 11, 12, o Senhor diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Resistir às tentações demanda esforço, empenho, diligência obstinada, repito. Santificação é entrega diária e ininterrupta do nosso eu carnal no altar do sacrifício. Há uma morte diária da vida do regenerado. Altar é lugar de sacrifício e de morte. Um pastor conhecido diz que fomos salvos pela graça e o mais é raça. Atingir a perfeita varonilidade não é tarefa fácil. Nós hoje estamos habilitados a viver na esfera do Espírito, mas isso não é fácil. Para que nós vivamos na esfera do Espírito, nós precisamos combater e anular os desejos carnais que ainda militam em nós. Uma das figuras usadas biblicamente para ilustrar o cristão é a figura de um soldado arregimentado pelo grande general Jesus. Não me parece que um soldado fique em repouso numa trincheira, num campo de batalha, ele esteja de pijama. Muito pelo contrário. Sua condição como soldado arregimentado pressupõe luta, garra, raça, para prevalecer sobre a batalha na qual ele está engajado. Em Lucas 13, 23 e 24, Jesus diz: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão, ou não poderão. Não se entra no reino de Deus com as velhas bagagens. A porta é estreita. Eu tenho me admirado muito com a forma irresponsável como muitos cristãos têm negligenciado a santificação. Eu não estou falando de santarronice exterior, mas de uma profundíssima transformação interna. Quando nós falamos de santificação, esse processo dura o tempo que vivemos sobre a terra.
Muitos até têm o desplante de dizer: não tenho que me esforçar, não preciso fazer nenhum sacrifício, pois Jesus já fez o sacrifício por mim. Ou ainda: sou assim, este é o meu temperamento. Ai, 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 ai. Regeneração do espírito morto é um ato único, mas santificação é ato contínuo. A mesma graça nos salva e nos capacita a vencer especialmente a nós mesmos. Mas se não nos empenharmos com raça, seremos vergonhosamente nocauteados pela nossa rebelião. E essa mensagem, o desejo do meu coração, à medida que eu estou entregando, na força e no poder do Espírito Santo, porque em mim não há poder nenhum, estou aqui pela graça, é um convite a nos examinarmos a nós mesmos, que nós possamos nos submeter ao Espírito de Deus, que Ele possa visitar o nosso coração de uma maneira especial. A carne não se converte, precisa ser domada. A medida da estatura da plenitude de Cristo é o nosso padrão. Para isto contamos com graça e raça para domar a carne e fazer o que é da vontade de Deus. É a graça que capacita para que façamos, mas cabe a nós decidir fazer ou não. Em 2 Coríntios 3, 17 e 18, o apóstolo Paulo diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Que liberdade é essa mencionada aqui pelo apóstolo Paulo? É liberdade de fazer a vontade de Deus, o que antes era impossível para nós, no estado em que nos encontrávamos. Não nos sobrevém tentação que não seja humana, junto com ela vem o livramento, de modo que a possamos suportar, resistir, diz o apóstolo Paulo em outro momento. Falando aos Gálatas 5, 1 e 13, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Hoje, nós transitamos em liberdade dentro da vontade soberana de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ratificando aquilo que já fora dito por Jesus e por Paulo, no que tange ao empenho humano de vencer as inclinações da carne, ele diz, o texto é longo, mas vale a pena ler, tem um pouquinho de paciência, ela vai. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim,
não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós encontramos várias vezes no texto a palavra perseverança, a palavra diligência, a palavra esforço. E é isso que nós precisamos fazer, sempre vigilantes, ancorados pela graça, repito, a graça afirmadora, sustentadora e fortalecedora, pela condução do Espírito para resistirmos a todos os apelos da nossa carne. O autor de Hebreus ainda propõe uma carreira com os pés desembaraçados do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E eu costumo dizer sempre, cada vez que eu trago uma mensagem aqui e acolá, eu repito isso: nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós atingiu o ápice de uma santificação. Nenhum. Enquanto estivermos aqui, há obra de Deus a ser feita em nós. Quando o Senhor terminar a obra em nós, quando estivermos maduros, seremos colhidos e iremos para casa. Não fomos salvos pelas obras, mas para elas, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras testificam do que a graça operou em nós. Do contrário, seremos grandes farsas como cristãos. Ainda, o autor de Hebreus diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Amados, assim, depois de salvos, graça e raça precisam andar juntas. Graça e empenho, graça e diligência, graça e esforço, para que não ultrajemos o Espírito da graça, nem calquemos aos pés o Filho de Deus. E aqui não falo de salvação, mas do que foi requerido de nós, depois de termos sido alcançados pela graça salvadora. Isso é sério demais. Eu não estou falando de impecabilidade, nós todos estamos sujeitos a pecar e pecamos muito, e pecamos feio. Mas o Espírito de Deus em nós acende logo o alarme e nós somos convencidos pelo Espírito a confessar o nosso pecado em arrependimento sincero de coração. Quais as aplicações práticas que nós podemos fazer aqui? Primeiro, sim, fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé, mas salvação genuína implica em obras. Que tipo de obras? Caridade, não apenas a caridade de doar coisas, mas a caridade de doar-se ao Senhor como um todo, para que Ele faça as mudanças necessárias para que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Jesus é o paradigma. Sabe como o Senhor faz? O Senhor usa as situações cotidianas, as situações familiares, às vezes coisas que são cargas pesadíssimas, para trazer as transformações que precisam ser trazidas e precisam ser feitas em nós. Segundo lugar, uma vez alcançados, repito, graça e empenho precisam andar juntos. Empenho, diligência, esforço, perseverança são palavras de ordem na vida do regenerado. Tudo isto alicerçado na palavra e regado com orações e lágrimas. Deus muda sim caráter e personalidade. O velho padrão não mais nos serve. E o nosso paradigma é Jesus sempre. E em último lugar, em terceiro e último lugar, o que éramos não podemos mais ser. Porque morremos com Cristo e a nossa vida está agora oculta nele. Somos novas criaturas. Não há lugar em nossa vida para as velhas inclinações do trato passado. Que o Senhor nos ajude a ser encontrados fiéis e atentar de forma responsiva para essas coisas em nome de Jesus. Vamos orar agora pelas situações, pelos lares, pelas famílias, pelo nosso município.
Deus eterno, Santo de Israel, vem receber as nossas petições, Pai. Há muitas demandas no meio do povo de Deus, há muitas situações, há muitos concertos para serem feitos em nossas vidas. Visita aqueles que estão em litígio conosco, visita aqueles que têm se afastado de nós indevidamente. Pai querido, nós clamamos a Ti pela vida desses. Abençoa o Senhor e abre o entendimento desses em nome de Jesus. Visita os enfermos, visita os lares em litígios. Opera, Senhor, no nosso município. Toma um novo prefeito, o prefeito eleito, que é o mesmo, mas que o Senhor esteja ali visitando e dando sabedoria àquele homem, para que ele faça tudo de acordo com a Tua santa e soberana vontade. Pedimos oração mais uma vez pelo pastor Malta, que o Senhor continue sustentando o seu servo, continue nos sustentando e nos fortalecendo com a sua mão direita fiel. Que por baixo de nós, das nossas famílias, estejam os braços eternos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.